Fala pessoal, então agora nós vamos resolver a questão de prova de prova anterior do Guilherme. Então, considere as reações químicas representadas pela sequência. Bom, ele dá aí 3 equações com os seus respectivos valores de ΔH e depois ele diz: sabendo que o calor de vaporização da água é igual a 10 quilocalorias por mol, determine o efeito térmico da reação representada pela equação. Essa equação aí abaixo que ele quer calcular. A gente precisa, queria chamar a atenção para um fato curioso aqui, se você reparar bem. Nas equações que ele deu no enunciado, ele dá a água, ambas em estado gasoso. E aqui ele pede a reação gerando água no estado líquido. Esse é o ponto que acaba muita gente confundindo e que acaba errando essa questão, que não presta atenção muitas vezes no enunciado. Porque ele diz aqui, ó, sabendo que o calor de vaporização da água é igual a 10 quilocalorias por mol. Então, o que é vaporização? Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá certo? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, isso a gente vai ter que usar nessa reação. A gente vai ter que identificar nessa equação, além dessas reações, essa equação também. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui, a gente vai ter água líquida, ou seja, passando para o estado gasoso. Isso vai ter um ΔH igual a mais 10 quilocalorias por mol, nesse caso, né? Ele indicou por mol. E o que a gente vai utilizar essa reação para poder no cálculo? Por quê? Ele pede a água no... Vamos ir por partes. Primeira coisa que ele dá aqui, ele quer o Na2CO3 como reagente. Ele já tá aqui, tá certo? Só que ele quer o Na2CO3, que eu esqueci de colocar aqui, sólido, no produto. Já tá aqui na terceira equação. E a água, como produto, ele quer água líquida, tá certo? Só que aqui, ó, se a gente reparar, a gente tem água gasosa. A água líquida que a gente fez pela última equação dada pelo enunciado, que a gente interpretou, está nos reagentes. Então, a gente tem que inverter essa última equação. Então, como que a gente vai ficar essa equação aqui? Vamos copiar elas aqui embaixo. A gente tem Na2CO3 vezes 10H2O, gerando Na2CO3 vezes 7H2O sólido, mais 3 águas. ΔH igual a mais 37 quilocalorias. A gente tem, aí depois vem embaixo, Na2CO3 vezes 7 águas, é sólido, gerando Na2CO3 hidratado, somente com uma água, mais 6 águas. Isso tem um ΔH, que ele diz que é mais 77 quilocalorias. E por último, a gente tem a eliminação da última água presente no NaCl3, tirando então o carbonato de sódio sólido, mais uma molécula de água aqui, gasosa, isso gerando um ΔH mais 14 quilocalorias. E agora, vamos inverter essa equação, ou seja, a gente vai ficar H2O gasoso, gerando água líquida. Isso vai ter um ΔH que antes era mais 10, vai ficar menos 10 quilocalorias por mol. Só que se você reparar bem, ele quer a obtenção de 10 águas líquidas. Aqui, ó. Ele quer 10 águas líquidas. Então não basta só a gente inverter. A gente também tem que fazer o quê? Multiplicar por 10. Pra gente obter 10. Ou seja, a gente vai ter então aqui 10 águas gasosas e 10 águas no estado líquido. Consequentemente, em vez de menos 10, vai ser menos 100 quilocalorias por mol. Tá certo? Então, esse é um grande detalhe que a gente precisa ficar atento. Agora sim, a partir disso, a gente consegue fazer todo a lei de Hess. Vamos agora cancelar os elementos semelhantes, ou seja, se a gente reparar, a gente tem Na2CO3 vezes 7 águas aqui e aqui. Podemos cancelar, é agente produto. Mesma coisa com uma água só.
Agora, a água gasosa a gente também pode cancelar. A gente tem 3 mais 6, 9. Com mais uma, 10. A gente tem 10 águas gasosas aqui. Então, a gente pode cancelar tudo isso daqui. Restando, então, a gente consegue, então, chegar ao que a gente realmente quer. Na2CO3 vezes 10 águas sólida. Gerando o Na2CO3 sólido. E 10 moléculas de água, só que, nesse caso, que a gente quer no estado líquido. Agora, vamos calcular o ΔH, usando a calculadora mesmo. A gente tem o quê? 37 mais 77 mais 14, nesse caso agora menos 100. A gente tem 28 quilocalorias por mol. Esse é o efeito térmico, ou seja, o ΔH dessa reação. Aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção, algo que ele também pode cobrar. Ele pode, por exemplo, pedir qual vai ser, por exemplo, o calor absorvido. Por exemplo, vou colocar um item B aqui, ó. Qual o calor absorvido? Porque absorvido por quê? A gente está tratando aqui de um ΔH positivo. Na produção de, por exemplo, uma certa massa de carbonato de sódio. Deixa eu pensar. Por exemplo, sei lá, 212 gramas de Na2CO3 sólido, por exemplo. Como que a gente faria isso? Bom, a gente viu pela equação o quê? Que a gente tem 28 quilocalorias, ou seja, a gente libera 28 quilocalorias para cada 1 mol de Na2CO3. Que esse 1 mol, se a gente calcular a massa molar, bom, o que a gente precisa calcular a massa molar desse composto? Bom, o sódio tem massa molar igual a 23, carbono 12 e o oxigênio é 16. Então, o que a gente vai ter? 23 vezes 2 vai dar, ou seja, 46, mais 12 vezes 1 carbono vai dar 12 mesmo, mais 16 vezes 3, que é o número de oxigênio, vai dar 48. Se a gente somar tudo isso, isso aqui vai dar 106 gramas por mol. Tá certo? Então, a gente tem o quê? 28 quilocalorias vai ser liberado na formação de 106 gramas de Na2CO3. Só que ele quer saber na produção de 212 gramas. Ou seja, 212 gramas vai produzir, vai absorver qual a quantidade de calor? Basta a gente fazer a regra de 3 aqui. Então, vamos lá, vai fazer o quê? 28 vezes 212 dividido por 106. Isso vai dar, no caso, 56 quilocalorias. Esse vai ser o calor absorvido nessa produção. É algo que ele pode também relacionar com relação à massa de algum certo componente presente na reação. Tá certo? Então é isso, finalizamos a parte de lei de Reis. Na próxima parte nós vamos começar a falar sobre calor de ligação e calor de formação. Tá certo? Então, até a próxima.